Imagine um universo tão vasto que nossa mente mal consegue conceber, pontilhado por bilhões de galáxias, cada uma abrigando bilhões de estrelas. Muitas dessas estrelas, sabemos hoje, são orbitadas por planetas, alguns deles rochosos e em zonas habitáveis, como a Terra. A pura matemática da probabilidade sugere que a vida, talvez até a vida inteligente, deveria ser abundante. Então, por que o silêncio? Por que, apesar de nossos telescópios varrerem os céus e nossos radiotelescópios ouvirem atentamente, não detectamos sequer um sussurro de outra civilização? Este é o enigmático paradoxo de Fermi, uma questão que tem atormentado cientistas e filósofos por décadas. O paradoxo de Fermi, formulado pelo físico Enrico Fermi em 1950, é surpreendentemente simples. Se o universo é tão grande e antigo e a vida inteligente deveria ser comum, onde estão todos? Onde estão as naves espaciais, as megaestruturas alienígenas, os sinais de rádio? A ausência de evidências é, em si, uma evidência perturbadora. E uma das explicações mais sombrias e fascinantes para esse silêncio cósmico é a hipótese do grande filtro. O grande filtro postula que, em algum ponto da evolução da vida, desde sua gênese até uma civilização avançada capaz de colonizar galáxias, existe uma barreira incrivelmente difícil de superar. Um filtro que impede a maioria, se não todas, as espécies de atingir um estágio tecnológico que as tornaria detectáveis ou interplanetárias. Pense nisso como um gargalo evolutivo, um desafio monumental que a vida precisa vencer para prosperar em uma escala cósmica. Mas onde exatamente esse filtro poderia estar localizado? A localização do grande filtro é o cerne da questão, e as possibilidades são tanto otimistas quanto aterrorizantes. Uma perspectiva é que o filtro já está atrás de nós. Se for esse o caso, a humanidade é extraordinariamente rara, talvez até única por ter superado um ou mais obstáculos improváveis. Quais seriam esses obstáculos? Talvez a própria abiogênese, a transição da matéria inanimada para a vida, seja um evento de probabilidade quase zero. A formação da primeira célula, a complexidade dos eucariotos, o surgimento da multicelularidade ou até mesmo o desenvolvimento da inteligência e da linguagem poderiam ser esses filtros. Se a vida na Terra é o resultado de uma sequência de milagres improváveis, então a ausência de outras civilizações seria explicada. Elas simplesmente nunca chegaram a existir. Se esta teoria for verdadeira, somos incrivelmente sortudos e talvez tenhamos uma responsabilidade ainda maior em proteger a vida que temos. O que você acha? A raridade da vida inteligente nos torna mais preciosos? Deixe sua opinião nos comentários. No entanto, há uma perspectiva muito mais sombria. E se o grande filtro ainda estiver à nossa frente? Se a barreira cósmica ainda não foi superada pela humanidade, isso significa que a maioria das civilizações que atingem nosso nível tecnológico se autodestrói ou falha em transcender sua própria esfera planetária. Este cenário é um alerta arrepiante. O filtro pode ser algo que ainda enfrentaremos, um desafio existencial que poucas ou nenhuma civilização consegue superar. Quais seriam esses filtros futuros? A lista é longa e perturbadora. A autodestruição através de guerras nucleares, a catástrofe ambiental causada por mudanças climáticas descontroladas, a criação de inteligências artificiais superinteligentes que se tornam hostis ou indiferentes à vida humana, a exaustão de recursos essenciais ou até mesmo a incapacidade de desenvolver tecnologias de viagem espacial sustentáveis e seguras. Poderia ser também um evento cósmico inevitável, como um impacto de asteroide massivo, uma explosão de raios gama próxima ou a instabilidade de sua estrela hospedeira. Se o filtro está à nossa frente, então o silêncio do universo não é um sinal de ausência, mas um aviso. É o eco de incontáveis civilizações que falharam em transcender seus próprios limites ou em sobreviver às ameaças cósmicas. As implicações do grande filtro são profundas para a busca por vida extraterrestre. Se o filtro está no passado distante, podemos continuar procurando, mas com a expectativa de que a vida inteligente é uma agulha em um palheiro cósmico. Se o filtro está à nossa frente, então cada avanço tecnológico que fazemos, cada passo em direção a uma civilização interplanetária, nos aproxima não apenas de um futuro glorioso, mas também de um precipício.
A descoberta de vida microbiana em Marte ou em luas oceânicas como Europa ou Encélado seria uma notícia agridoce. Por um lado, provaria que a vida não é exclusiva da Terra. Por outro, se essa vida não evoluiu para formas complexas, isso poderia sugerir que o filtro está mais adiante, talvez na transição para a inteligência, ou pior, na nossa capacidade de sobreviver a nós mesmos. A hipótese do grande filtro nos força a confrontar nossa própria vulnerabilidade e a responsabilidade que temos para com o futuro. Se somos raros, devemos proteger nossa existência a todo custo. Se o filtro está à nossa frente, então devemos identificar e mitigar as ameaças que podem nos levar ao mesmo destino das civilizações silenciosas. A busca por vida extraterrestre, o Projeto 7 e a exploração espacial ganham uma nova urgência e um significado existencial sob a sombra do grande filtro. A incerteza é a única certeza. Não sabemos onde o grande filtro se esconde, nem se ele sequer existe, mas a mera possibilidade nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos, os desafios que enfrentamos como espécie e o valor inestimável da vida. É um lembrete de que talvez o maior mistério do universo não seja o que existe lá fora, mas o que nos impede de encontrá-lo ou o que nos impedirá de sobreviver para contarmos a história. Se esta exploração te fez pensar, considere compartilhar este vídeo e junte-se à conversa sobre o futuro da humanidade e nosso lugar no vasto e misterioso universo.